Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem, na TV 247 e também nos nossos blogs da Universidade Lipampédia, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, do nosso site da Universidade Lipampédia. A todos vocês nós damos as nossas boas-vindas em mais um Semeando Espiritualidades, Diálogo e Críticas, né? E hoje nós temos aqui, mais uma vez, um convidado querido com quem nós já conversamos sobre Gandhi, mas hoje nós vamos desdobrar mais essa conversa, falando sobre cultura da paz, sobre outras personalidades que trabalharam essa ideia e como são as nossas estratégias hoje em dia para nós já mentalizarmos, praticarmos e atuarmos para que haja cada vez mais uma cultura da paz neste mundo, né, que todos nós queremos e sonhamos que seja um mundo mais justo, mais pacífico, mais fraterno, enfim, todos esses nossos sonhos. Então aqui, tudo bem, Leandro? Como é que você está? Tudo bom, uma alegria estar aqui de volta, assim, agradecer o convite e feliz de estar aqui participando de novo. Então, eu acho que você poderia começar, né, discutindo um pouco, a gente poderia discutir o que é cultura de paz, né? O que é Uhum. isso? O que é isso? Nem todo mundo acho que sabe o que é isso, né? É, na verdade, nem todo mundo acha que sabe e as pessoas às vezes acham que sabem, mas depois percebem que não sabem. Cultura de paz eu passei a entender à medida que fui estudando como um grande guarda-chuva que envolve uma série de debates, né? Nas universidades, geralmente, quando se fala de cultura de paz, tem aí alguns países que têm mestrado em cultura de paz e tudo mais. Geralmente, quando se fala, está se falando de conflito e convivência, estratégias de resolução de conflito ou de melhorias das relações de convivência. Então, aqui a gente já está elaborando um guarda-chuva, que você vai falar sobre justiça restaurativa, processos circulares, mediação de conflito, ou seja, algumas, vamos dizer, técnicas, mas na verdade não são muito bem técnicas, são, na verdade, valores, né, para se mediar conflitos e reduzir os conflitos da sociedade. E tem a questão da convivência também, de habilidades relacionais que você vai trabalhar com a comunicação não violenta e com outras dimensões, comunicação assertiva, alguns campos de atividade onde você vai trabalhar conflito e convivência. Isso mais quando você ouve falar numa universidade, tem um mestrado e tal, geralmente está se falando disso. Quando eu estudei na Índia, né, eu sou formado em cultura de paz e não violência na Índia, eu tive contato com uma visão mais ampla sobre o que significa cultura de paz, que envolve uma série de dimensões, mas inclusive a questão ambiental, né, que não teria como você atuar por cultura de paz sem pensar no planeta, na natureza, nos animais, como uma grande família, né, que precisa estar tudo em equilíbrio. Então, tem os debates sobre consumo responsável, sobre simplicidade voluntária, levar uma vida mais simples, que tem a ver com essa esfera mais ambiental do que seria a cultura de paz. Tem uma leitura também que também envolve a paz interior, a construção de paz dentro de mim, né? E que essa paz dentro de mim, ela tem uma relação com a paz que está no mundo. Eu vou Sem atuar dúvida, né? pela produção de paz do mundo se eu estou sentindo se eu estou construindo isso dentro de mim. E aí, por isso que o Gandhi trazia essa coisa de você, já trazendo aqui o Mahatma Gandhi, que nos meus estudos foi uma referência em termos de formulação, essa ideia de que para transformar o mundo eu preciso transformar primeiro internamente, né? Eu vi até um dia nesses vídeos, um dia que você do Boas Boas Palavras palavras. Dias, teve um dia que você trouxe o Herculano. E aí nas palavras do Herculano, eu achei interessante que ele fala alguma coisa que ele fala que ele sentia quando olhava para o céu. É a serenidade, o ser é a serenidade do Serenidade. Herculano Pires, né? Mas que essa serenidade que ele sentia também estava dentro dele, senão ele Isso.
você trouxe isso. Então, tem uma relação também com isso, com esse raciocínio, de que eu preciso construir dentro. Existe uma relação entre o que eu estou projetando no mundo e o que eu estou construindo dentro de mim. Então, Isso é muito importante. Isso é muito importante porque muita gente acha que pode transformar o mundo ou que deve transformar o mundo apenas nas suas estruturas exteriores, né? E a gente sabe que isso não funciona. Até agora não funcionou. Toda vez que se tentou, as grandes revoluções que foram feitas, né, redundaram em muito pouco resultado, né? Porque de fato o homem não se modificou internamente, né? E foram à custa de tanto sangue, de tantas perdas, né? Por isso que o Gandhi dizia que a principal revolução é a revolução interior. E eu acho que é bem sustentado nesse raciocínio, né? O Dalai Lama também diz: o mundo precisa de uma revolução ética. Essa é uma frase do Dalai Lama. Quando ele fala isso, o mundo precisa de uma revolução ética, eu sinto uma sintonia com esse pensamento, porque, assim, para produzir um mundo melhor, precisa se reformar o ser humano, né? E dentro do próprio pensamento marxista, eu pessoalmente não me considero marxista, mas dentro do próprio pensamento marxista, Marx já dizia que para se construir um outro mundo é preciso se construir um novo homem. Essa ideia do novo homem, que depois o Guevara vai resgatar e tudo mais, né? Que hoje em dia seria tido até com uma ideia machista, né? Que seria o novo homem e uma nova mulher. Mas eu acho interessante que tem aí, quando você está falando como que o Ocidente vê a cultura de paz e depois como a sua visão, quando foi para a Índia, amplia isso. É interessante como as duas visões são complementares, né? Precisa ter as duas, a visão ocidental e a visão do Oriente, e a visão também desses povos que foram silenciados, né? Porque essa visão mais ampla de cultura de paz, que inclui o meio ambiente, que inclui a nossa relação com a natureza, também aqui na América do Sul, na América Central, nas Américas, nos povos originários desse lugar aqui, também tem a coisa que a gente hoje entende como bem viver, que está relacionada à coisa da Pachamama, e que é uma conversa totalmente com essa ideia indiana, né, de integração com a natureza, e que aí isso, quer dizer, se a gente entende que esse chapéu da cultura de paz é mais amplo e abraça isso, a gente pode também abraçar essas ideias como bem viver para dentro dessa ideia, né, de cultura de paz. Perfeito, cara. Acho perfeito isso que você traz. Assim, essa ideia do bem viver é bem curioso que ela surge aqui dos indígenas aimarás e quechos aqui da nossa América Latina, né? Foi inclusive incluído na Constituição boliviana em 2007. Tão lindo aquilo, né? Acho lindo, assim, os caras incluíram esse conceito que é original dos indígenas deles na Constituição. E uma coisa que eu acho também muito bonita é que a Igreja Católica, todo ano a CNBB faz, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, faz uma coisa que chama Campanha da Fraternidade, que é uma coisa bem interessante. Em 2012, a igreja fez o tema, não sei se era um tema ambiental, alguma coisa assim, todo ano tem um tema e um lema, né? E acho que era um tema ambiental, e uma das metas era estimular o conceito do bem viver. Então, é a Igreja Católica incorporando um conceito indígena, né? Eu acho isso lindo. O Papa Francisco tem feito esse diálogo, né? Tem feito, né? Tem até aí, esse mês está completando 5 anos da... Como é que chama mesmo? Da encíclica. Laudato Si. Laudato Si, exatamente. Nós fizemos um programa aqui falando sobre isso, né? Fizeram, vou assistir. E acontece o seguinte, também ele fez o Sínodo da Amazônia, né? Quer dizer, esse diálogo com os povos da floresta, né? Então existe essa proposição hoje, né, da Igreja Católica. E essa ideia que o Maurício traz do bem viver, eu acho interessante que ela parte de uma premissa que para mim deveria ser até meio óbvia, assim, que vale a pena a gente avaliar na sociedade se a gente está vivendo bem, se a gente está feliz, né? Não se a economia está crescendo X% ao ano.
E felizmente isso está crescendo, essa consciência que meio que se perdeu, mas está crescendo, né? Estão surgindo inclusive novos indicadores econômicos onde se avalia Sim. isso, se as pessoas estão vivendo bem e não se... É aquele índice de felicidade humana, não é? Que estão medindo. Tem esse índice de felicidade humana que os norte-americanos criaram. Lá no Butão tem um indicador que eles criaram também que chama felicidade interna bruta. Isso. Tem alguns indicadores que estão... Mas esse que você falou também tem nos Estados Unidos, índice de felicidade humana. Tem alguns estados norte-americanos que já trabalham com esse indicador. E tem alguns indicadores, ou seja, a gente está avançando para uma concepção de que a gente avalia se uma sociedade está bem, se as pessoas estão felizes, né? E não se o PIB claro que nesse cálculo, quantidade de gente empregada, né? Quantidade de... Isso vai entrar também, né? Mas não é só isso, né? Uhum. Agora, você citou aí duas coisas que eu queria comentar com você, que você citou. Primeiro, você citou justiça restaurativa, comunicação não violenta, comunicação assertiva. Queria que você explicasse um pouco, porque muita gente não conhece o que é cada uma dessas coisas, né? Então, assim, só resumidamente, a justiça restaurativa, que é um assunto que eu também já estudei, gostei muito, achei muito interessante, né? E é uma coisa que nasceu no Ocidente, nos Estados Unidos, a justiça restaurativa, né? A partir da tradição cristã, né? Ela nasce nos Estados Unidos a partir da tradição cristã. Ela é propagada por um sujeito chamado Howard Zerk, que está vivo ainda e assim, é bem cristão. Ele faz todo um resgate a partir da própria ideia do cristianismo. Mas ela busca alguns elementos nos aborígenes australianos e neozelandeses. Eu não sei se é australianos ou neozelandeses, mas ela busca alguns elementos... Acho que é neozelandese, se eu não me engano. Acho que é neozelandês, né? Que busca alguns elementos na maneira deles de solucionar conflito. E a justiça restaurativa é um pouco isso. Ela é uma contraposição à ideia do que é chamado de justiça retributiva, que é uma ideia de que se alguém causou algum dano, se uma pessoa causou algum dano, essa pessoa precisa ser considerada punida, culpada, né? E punida, e essa punição parte de uma dor equivalente ao que ela fez. Ao que ela fez, exatamente. E isso... Em suma, é fazer da justiça um olho por olho, né? Olho por olho, fazer da justiça um olho por olho, dente por dente, exatamente. E isso ele vai mostrar que, historicamente, a gente está falando aqui do estudo da tradição cristã, né? Ele vai dizer que lá atrás, na lei mosaica, isso de alguma forma era um avanço, porque se punia com uma dor muito maior do que o cara fez. Então, isso na época era um avanço. Mas olho por olho, na época, era um avanço. Mas na sociedade de hoje, a gente, para produzir equilíbrio, né, se uma pessoa cometeu um dano, se uma pessoa, em um determinado conflito, ela cometeu um dano para a sociedade, a gente resgata isso recuperando as relações com essa pessoa. Então, parte dessa premissa. É mais uma reparação, uma reconciliação, uma reconciliação, às vezes, entre vítima e ofensor, né? Do que propriamente uma punição. Sem deixar de responsabilizar as pessoas pelo que elas fizeram. Sobre os seus atos. Eu acho eu quero só fazer uma parte, duas coisas que eu quero fazer uma parte em relação a essa justiça restaurativa. Uma é dizer o seguinte: bom, Jesus já tinha revogado olho por olho há 2000 anos, né? Só que os cristãos não acreditaram, não seguiram, né? E o Tolstói escreveu um livro que para mim é uma das obras-primas. Bom, ele escreveu várias obras-primas, mas esse daí para mim é o ápice. Um livro chamado Ressurreição, que foi depois de toda a conversão dele ao cristianismo simples, né? Que ele criou uma ideia de um anarquismo cristão, né? Da resistência passiva, que vai inspirar o Gandhi, né? E ele escreveu um livro chamado Ressurreição, que é um romance em que ele faz uma crítica brutal à justiça humana, dizendo que a justiça que nós praticamos no mundo é vingança, não é justiça, né? Exatamente. Então, vejam, essa ideia aí da justiça restaurativa é, de fato, um reconhecimento
que o cristianismo deveria ser, né, ou era no seu início com Jesus, com a sua proposta, algo de perdão, de conciliação, de reparação, de recuperação e não de punição, né? Sim. E, aliás, eu tenho usado esse argumento da justiça restaurativa para dizer o seguinte, para a gente jamais falar que Deus pune, né? Porque se nós, seres humanos, imperfeitos que somos, já chegamos à conclusão que a justiça tem que ser restaurativa e não punitiva, imagine Deus, né? Então, essa ideia de Deus punitivo é muito primitiva, né? Pois é. Essa ideia aparece até às vezes dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita aparece muito, até dentro em livros espíritas. A gente precisa em todas as religiões, né? Em todas as religiões. Em todas as religiões. E eu acho importante a gente falar sobre isso também, que quando fala justiça restaurativa, a mente já vai direto para o sistema de justiça. Mas a gente está falando disso em outros espaços também, não só no sistema de justiça. Está falando disso em escola, por exemplo, né? Quando se faz mediação escolar, por exemplo, ou círculo de construção de paz em escola, você está falando de justiça restaurativa também, em escola. Você pode fazer em sindicato, tem gente em São Paulo, tem gente que faz em hospital, enfim, não é só no sistema de justiça. É um outro olhar que vê a ideia de justiça como algo que precisa ser reformulado. Nós temos um exemplo disso na educação com Janusz Korczak, né? Quando ele fazia os seus tribunais na escola democrática que ele tinha, né, em Varsóvia. Primeiro ele tinha uma escola livre, depois ficou no gueto de Varsóvia, com toda aquela questão do nazismo. Mas ele também fazia isso porque as crianças apresentavam queixas uns contra os outros, inclusive contra os professores, contra ele próprio, mas a resolução do conflito era sempre uma reparação, uma conciliação, um perdão e nunca uma punição, né? Então, muito legal, muito legal. Eu li um livro seu sobre ele, um livro grande assim. Editado pela Comênios. É editado pela Comênios, mas não fui eu que escrevi. Foi uma série de entrevistas feitas com ex-alunos dele, né? E que são muito bonitas. Mas o que eu li era um livro, acho que era para criança, era um livro grande assim. Ah, sim, esse é meu. Isso. Isso sim, esse é meu, que eu conto a história dele para as crianças. Vocês tinham perguntado também sobre comunicação não violenta, não é? Isso, E aí você pode dialogar bastante com o Malcolm. Também estuda isso bastante. Também é um estudioso. Comunicação não violenta e comunicação assertiva, que eu não tenho tanto, não investigo tanto comunicação assertiva, mas seria uma outra técnica, né? São técnicas, na verdade não é uma técnica, né? Seria um valor. E um valor para... Seria a gente melhorar as nossas habilidades relacionais, entender a vida como algo que acontece na relação, né? Na vida da gente, a gente está sempre se relacionando com outras pessoas, né? Que bom que é assim. Então, a gente, quando qualifica e a gente entende o outro como um presente do universo para a gente, especialmente quando a outra pessoa se ela pensa diferente aquilo que está sendo discutido da gente, então é um presente também, no sentido de que você vai produzir juntos ali um novo olhar sobre aquela questão. Então, quando você enxerga a relação com o outro no seu potencial mais divino, mais sagrado, né? Então, você amplificar as suas habilidades relacionais. E aí a comunicação não violenta vai dar alguns palpites sobre como construir isso, né? Sobre como melhorar a minha relação com o outro. E aí vai ter aquelas 4 dimensões da observação, sentimento, necessidade e pedido, que são 4 dimensões que aí seria a parte mais conceitual da técnica mesmo que você usa. Mas é você entender sempre a comunicação fora do que é chamado de paradigma adversarial, que o outro, por pensar diferente de mim, ele é um adversário. Ele é um adversário. Eu preciso derrotar ele na linguagem. E aí, a partir disso, você vai produzir um paradigma que é o da colaboração, né? Eu não preciso pescar os elementos da fala dos quais eu discordo, mas eu preciso produzir um outro pensamento sobre aquilo, né? Pescar aquilo que
que nos aproxima e entender. Aí, nas palavras do Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, ele vai dizer que toda violência, na leitura dele, né, toda violência é um sinal de uma necessidade não atendida. Na formulação dele tem sempre uma necessidade não atendida, que está me levando a ser mais violento, mais agressivo com alguém. Então, você investigar que tipo de necessidade não está sendo atendida. Aí a gente vai treinando essas habilidades de investigar quais as necessidades não estão atendidas dentro da gente, quais as emoções, o que a gente está sentindo, né? Qual o sentimento. E é uma coisa que a gente não está tão acostumado, a gente não é muito socialmente treinado a investigar sentimento, a olhar o que a gente está sentindo, na verdade, quando a gente se depara com uma pessoa que está falando algo que nos incomoda, a nossa propensão é de derrotá-la na argumentação. E aí é aí que a gente se perde. Então, o Marshall vai convidar a gente a construir junto, a construir algo que concilie ali aquilo que está divergente. É terapêutico, né? É terapêutico. Acho que a característica que eu gosto mais da CNV é que ela tem esse aspecto de terapia, porque você autoterapia, né? Porque você está tudo bem que você está observando a comunicação do outro e fazendo toda essa análise em cima da comunicação que o outro manda para você, mas você também faz isso em relação à sua própria forma de se comunicar, né? Então você tem que olhar para os seus sentimentos, para a sua forma de se expressar, para as motivações escondidas por trás das suas reações, e isso é uma terapia, né? É uma forma de terapia. Na verdade, eu acho que a cultura de paz, de forma total, ela é terapêutica, né? Porque a gente tem que olhar, ela faz um olhar para as coisas que sai do padrão que a gente está culturalmente desenhado para fazer. E aí, quando a gente sai desse lugar confortável, que é o dado, tem um estranhamento, e aí a gente começa a ter que pensar cada uma das nossas ações de novo, a partir desse novo olhar. E isso é uma coisa muito, quer dizer, pode ir muito profundamente. Se você quiser mergulhar profundamente, pode ir bem lá no fundo mesmo. Eu diria que é ambas as coisas, é terapêutica e educativa, né? Porque a gente tem que ter uma autoeducação, uma educação do outro, de toda a sociedade, e ao mesmo tempo uma terapia individual e coletiva. Porque o que acontece? Para a gente vencer a raiva, ou a agressão, o instinto de morte, né? Digamos assim, o thanatos, né? Que está ali em nós também, como Freud já avisava, é preciso um trabalho terapêutico, né? de recuperação das emoções, né? E, ao mesmo tempo, um trabalho educativo para nós acharmos novas formas de coexistência, de vida, de vida no planeta, né? Então, eu sempre tenho defendido que os dois instrumentos de transformação do mundo são educação e terapia. Eu vejo por aí isso que vocês estão falando mesmo, assim. Eu vejo que assim, é como se tudo na cultura de paz é como se você estivesse sempre sendo convidado a uma mudança de paradigma, assim, de enxergar por um outro lugar. Sempre sendo convidado a enxergar de uma outra forma, se reeducar mesmo na maneira como você interage com os outros e com o mundo. Então, é desafiador porque nos tira um pouco da zona de conforto, mas ao mesmo tempo tem uma potência de transformação enorme, né? Porque a cultura de paz é sobre transformar a realidade, né? A cultura de paz é uma coisa bastante ativa, né? Tem essa visão, quando eu disse no começo que algumas pessoas acham que sabem, mas não sabem muito bem, é porque tem aquela visão de paz, né? De ficar, né? Aquela coisa meio hippie, e não é por aí, né? É uma coisa bem ativa, que envolve um envolvimento com todas as esferas de construção da vida. É um processo longo, né? Um processo de engajamento profundo, né? Então, e tem um aspecto de ativismo também, né? Porque é isso, quer dizer, quando a pessoa não entende isso como uma coisa ativa, ela não enxerga que tem esse aspecto do ativismo, de você construir ativamente, fazer um movimento, pode ser coletivo, individual, mas ativo, né? E esse aspecto do ativismo, eu acho que talvez seja o mais surpreendente, exatamente porque essas coisas, assim,
de autoanálise, de transformação individual, que os espíritas chamam de reforma íntima, essas coisas assim, tudo bem. Isso é até uma coisa que mais acessível, as pessoas já estão, digamos, até abertas para isso, né? Um determinado grupo de pessoas já está mais aberto para isso. Agora, entender isso como um ativismo social é um choque, né? Em geral. E tem, quer dizer, a gente fala sempre do Gandhi, fala do Luther King, fala do Mandela, que são pessoas, né, que têm uma... Mas tem outras pessoas, né? Eu vi que você cita um Gene Sharp, que eu não conheço esse cara. Não sei qual que é a atuação dele. Primeiro, falar um pouco sobre isso que você traz, que de fato tem essa coisa assim do ativismo, que às vezes é surpreendente, porque a pessoa enxerga essa construção de paz muito no plano individual, quando na verdade uma mudança demanda uma organização coletiva, né? E aí o ativismo social vai trazer isso, né? Para eu sair um pouco dessa ideia de um pacifismo mais individualista, né? Para eu promover transformações de fato na sociedade, eu preciso me organizar com outras pessoas que vão caminhar junto comigo. E aí ter essa consciência. Hoje mesmo está tendo aí a greve dos entregadores que vivem em condições de trabalho do século XIX. Né? Isso daí é ativismo, é claramente uma medida, a meu ver, na minha interpretação, necessária. Sem dúvida. Então tem essa dimensão assim que a gente precisa entender. A transformação, existem no mundo privilégios, esses privilégios impedem a construção de paz, e a gente não vai, às vezes, mudar algumas situações pedindo para as pessoas, por favor, né? Então, precisa de algumas ações mais efetivas. O Gandhi dizia que a não violência nunca será inteiramente possível enquanto houver esse possível fosso entre ricos e pobres. Então, e ainda existe isso, né? Infelizmente. Então, a gente precisa atuar. E como existe, né? E como existe. O mundo é profundamente desigual e a desigualdade, ao invés de diminuir, está aumentando. Ele é estruturado. Então, a gente precisa atuar a gente precisa atuar nesse sentido. E aí, quando você vê os grandes nomes no campo dos estudos de paz, que você citou, talvez os 3 maiores, os 3 mais famosos, são, se você for ver o que eles foram ativistas, né? Sim, claro. Sim. Na minha Sobretudo ativistas. O Gandhi, Luther King e Mandela foram ativistas, embora eles tenham atuado em múltiplas dimensões, mas a essência do trabalho deles era o ativismo. O Gene Sharp, que você menciona, ele é um intelectual, ele é um formulador, então é um cara que dentro ele criou um instituto e dentro do trabalho dele ele elaborou 198 formas de se atuar como ativista não violento. Então ele é o principal cara que vai pensar isso. Ele pensa muito no plano da técnica, quais são as técnicas de ativismo. E aí, quando a gente pensa no plano da técnica, a gente precisa sempre ter a noção de que uma técnica pode ser usada para qualquer coisa. Né? A gente está vendo uma técnica, por exemplo, manifestação de rua, é a mais famosa delas. Fazer manifestação em defesa de alguma ideia, fazer um protesto, essa é uma técnica. Só que você pode fazer manifestação em defesa de intervenção militar. Do nazismo. Então, técnica pode ser usado para qualquer coisa. Mas o pensamento dele é muito vinculado na técnica. Mas eu acho interessante da gente estudar porque ele organiza técnicas não violentas. Você vê no Brasil o panelaço, né? O panelaço foi usado tanto para na época derrubar Dilma e agora em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, é uma técnica, você pegar uma panela e bater. Pode-se dizer que é uma técnica não violenta, embora... a panela não acha. Embora, às vezes, quando eu falo isso, a última vez que eu falei que a panelaço pode ser tido como uma técnica não violenta, a menina já falou, pô, mas na minha casa as pessoas começam a gritar palavrão, eu tenho uma filha pequena e tal. E isso, para mim, é bem desconfortável e tal.
Faz sentido, né? Bom, mas não necessariamente bater panela precisa ser acompanhado de palavrão, né? Obrigatoriamente. Então, mas Pois hoje em dia, quer dizer, todas essas questões que você está citando aí, principalmente quando você falou da comunicação não violenta, assim, é tão necessário no mundo, porque os discursos de ódio que estão permeando, né, as relações na internet, os linchamentos virtuais. Outro dia eu escrevi um artigo, né, no GGN sobre isso, não sei se chegou a ler, falando sobre... É um absurdo, né, o linchamento virtual. Né? A pessoa falou uma coisa, seja ela certa, errada, seja ela de direita ou esquerda, não interessa, né? Quer dizer, o linchamento é sempre injusto, né? Porque é exatamente como uma pessoa que cometeu um crime, né? Primeiro que a pessoa nem sabe, nem foi julgada, nem foi condenada, e o povo lincha fisicamente. Quer dizer, o linchamento é sempre pior do que o crime cometido, porque nem se sabe se o crime foi cometido. Mas mesmo que tivesse sido cometido, não se justifica linchar alguma pessoa por conta de um erro, de uma postura, o que for, de uma opinião. Não se justifica, né? E você vê, isso que você está falando é bem importante. Eu não li seu artigo, mas eu vi que você escreveu. Essa coisa do cancelamento virtual, né? Essa é uma coisa que tá crescendo. E quando eu falei lá atrás de que antes de Moisés as pessoas puniam com uma dor maior do que a pessoa cometeu, eu lembrei dessa coisa, porque o cancelamento virtual é isso. A pessoa pode até ter cometido um equívoco, mas você está praticamente eliminando ela do mundo porque ela cometeu esse equívoco. É muito cruel. Então a gente precisa conscientizar as pessoas disso. E se a gente não se policiar, a gente entra junto no cancelamento virtual. Assim, é uma coisa que a gente está aqui criticando, mas se a gente não se policiar, a gente vai ver entrar agora numa rede aí, tem um Twitter meio, sei lá, racista, a gente incorpora aquela emoção de que absurdo e tal, e adere, porque a gente é massa também. Então a gente precisa se conscientizar disso, assim, que esse cancelamento é uma coisa muito problemática do nosso tempo, né? A gente tá vivendo... porque ele não argumenta, ele não vê nuances, ele não perdoa, ele não permite que a pessoa se defenda. É fundamentalmente injusto, por pior que a pessoa seja, né? Por pior que a pessoa seja. Então, e ainda mais, e muitas vezes acontece com pessoas que não são criminosas, né? No sentido... Né? Porque me tiram... Porque também hoje... Com esse discurso de ódio, com as polarizações existentes no mundo, existem posições muito preto e branco, né? Extremas. Né? Então, se você discute um aspecto que seja de uma posição que você nem partilha, mas você está querendo entender o que o outro está falando, enfim, né? Pronto, acabou. Você está cancelada porque você está dando razão para aquele grupo lá que é visto como, sei lá, como racista, ou como nazista, ou como homofóbico, ou como qualquer coisa, ou como comunista, ou como né? Enfim, fascista, enfim. Né? As rotulações são rápidas, né? Mas o entendimento dos argumentos, quer dizer, quando a gente conversa com argumentos, conversa racionalmente, a gente se respeita, né? E não cai nesse discurso de ódio, né? Sim, essa é uma questão essa questão do cancelamento é uma coisa que a gente precisa atuar firme, assim, porque está crescendo e a gente tá vivendo um momento de diálogo de surdos, né? A sociedade não dialoga mais, só se agride. E isso é dramático, inclusive, porque isso tem uma reverberação eleitoral, isso elege grupos na política bem problemáticos, né? E que governam com minoria. Essa possibilidade de governar com minoria, que seria impossível em outros tempos, hoje, por conta da pulverização, dessa polarização profunda, é possível. E aí você vê em distintos países do mundo projetos totalitários podendo governar, e um pouco tem uma conexão com esse debate de uma sociedade que não dialoga, apenas se agride e se posiciona nessa lógica do preto ou branco. Estrategicamente isso assim, porque essas reações elas são todas emocionais. O cancelamento em si, a nossa reação ao ver um tweet que fala alguma coisa que
que nos choca, ou que vai contra as coisas que a gente acredita, é sempre uma reação emocional. E acho que esse é o ponto, quer dizer, como que a gente sente a emoção, porque a emoção está lá, ela existe, né? Mas a gente não reage em função dela, quer dizer, a gente reage em função de um pensamento mais estratégico, de um pensamento mais racional, a longo prazo, mais humanista. Realmente, essa educação dos sentimentos é uma coisa que precisa ser feita, porque, de fato, mesmo pessoas que estão no mesmo campo ideológico, entre si, começam a se degladiar por questões pequenas dentro dessa resposta emocional e não tem um pensamento estratégico de, não, peraí, eu entendo por que essa pessoa tem essa visão, eu também conheço outras pessoas que têm essa mesma visão, eu entendo que tem questões por trás da pessoa ter essa visão e eu sei que talvez o processo que vai levar ela a mudar de visão não vai ser imediato, não vai ser eu reagindo de forma emocional aqui que vai mudar a visão da pessoa, então eu posso talvez ajudar ela a fazer esse percurso, se eu tiver esse tempo, se eu tiver essa disponibilidade, se eu não tiver, eu posso simplesmente deixar a vida tomar conta desse processo, mas eu não preciso obrigatoriamente reagir emocionalmente nesse desespero, mas assim, tá difícil de encontrar gente que pare para pensar essa sequência. Exato. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Leandro. Você citou no começo que universidades que têm cursos de cultura de paz, aqui no Brasil tem algum mestrado sobre isso? Eu não desconheço. Agora, eu quero anunciar que a nossa Universidade Livre Pampédia está lançando um curso com você sobre cultura de paz. Então, eu queria perguntar se tem aqui algum mestrado sobre isso que eu desconheço aqui no Brasil e falar um pouco sobre o curso que você vai dar na Universidade Livre Pampédia, tá? Que começa agora dia 11 de julho. Dia 11 de julho, né? É ao vivo e a cores, online, infelizmente, claro, no momento, né? Uhum. Eu não conheço, eu até ia te perguntar também se você conhece. Assim, eu desconheço no Brasil. Eu sei que existe muito nesses lugares onde o conflito é muito realidade. Tipo Israel tem vários programas de mestrado em cultura de paz. Mas Uganda, esses países assim, sempre tem mestrado em cultura de paz. No Como Brasil, se aqui nós não precisássemos. Como se a gente não precisasse. A gente está tranquilo, aqui não tem violência em lugar nenhum. Eu desconheço aqui se tem algum. Esse curso na Universidade Livre Pampédia começa já no sábado da semana que vem, dia 11. São 3 sábados, né? 11, 18 e 25 de julho. Eu estou bem animado, assim, porque a gente conseguiu em 3 encontros fazer uma síntese de uma série de aspectos sobre a cultura de paz. No primeiro encontro, que é esse do dia 11, a gente vai falar um pouco mais sobre isso que eu chamei aqui mais da esfera ambiental, da cultura de paz. Então, a ideia de simplicidade voluntária, né? A necessidade de vivermos uma vida mais simples para produzir um mundo com menos demanda de recursos e mais pacífico. Vamos falar sobre o consumo responsável também, porque essa ideia ela também é disputada pelo setor de empresas e tal, enfim, consumo responsável de uma ideia mais de direita sobre o que isso significa. Mas a gente vai abordar numa leitura progressista. E no segundo encontro a gente vai falar sobre comunicação não violenta, habilidades relacionais, e aí vamos mergulhar também em entender algumas outras dimensões da cultura de paz. E no terceiro encontro a gente vai falar sobre esse lugar do ativismo, vamos falar sobre direitos humanos. Então, um conceito mais da leitura política mesmo, da atuação por determinadas pautas em sintonia com uma frequência de paz. Então, a gente conseguiu sistematizar de uma forma que me animou muito. Assim, em 3 encontros a gente vai abordar muitos aspectos da cultura de paz e eu estou bem animado. Assim, eu acho que vão ser... E é bom porque as pessoas vão poder interagir, né? Porque vai ser online, né? Embora não seja presencial, vai ter um diálogo e vai ter uma interação, né?
Eu também estou super contente que você está Sim, vindo para ele ser na- professor colaborador da Universidade de Pampédia, porque justamente dentro da nossa proposta, a que a gente trabalha desde quando foi fundada a universidade, em 2015, nós temos trabalhado esses temas, temos trabalhado a questão da não violência, a questão da comunicação não violenta, temos trabalhado a questão do pluralismo religioso, que é uma das questões também que, quando não são trabalhadas, gera muita violência, a intolerância religiosa gera muita violência, né? O diálogo interreligioso faz parte da cultura da paz, acredito eu, né? Com certeza. E então a gente assim está unindo forças, né? E fazendo essa parceria nesse curso, e estou muito satisfeita com isso. Então nós convidamos aos nossos YouTube YouTubers, espectadores. YouTube espectadores, que é o neologismo que o Maurício inventou, porque eu vou sempre falar moda antiga, telespectadores, né? Porque eu sou ainda da época da televisão, mas, enfim. YouTube espectadores quiserem participar, tem todas as indicações aí embaixo, né? Que vocês Na podem descrição do vídeo. fazer inscrição, ver como é que é o curso, etc. Né? Então, é isso. Bom, nós vamos então encerrando por hoje, né? Você queria falar mais alguma coisa, Não, Leandro? acho que é Convidar o isso. pessoal? Só dizer também que eu tenho uma sintonia grande também com os princípios da Universidade de Pampédia e com tudo, a forma de vocês dois pensarem. Também estou muito feliz da gente fazer esse curso aí, começando já na semana que vem. Vai ser uma alegria. Muito Que bom. bom. Então é isso aí. Então nós ficamos aqui agradecendo que todos os que nos acompanharam, e até a próxima quinta-feira. Um abraço grande. Tchau.